Esse é o maior ensinamento que o Covid vai deixar, que a ciência ela está muito à frente da sua opinião. Você não está aqui para criar hipótese, você está aqui para respeitar a ciência. Crie uma hipótese, mas vai fazer um estudo e provar que a sua hipótese é verdadeira para depois divulgá-la em alto e bom tom, ganhando prêmios pelo Brasil e pelo mundo, que você descobriu algo, mas não faça da hipótese ser anunciada como a grande ferramenta quando a ciência tem já a sua opinião formada. Bom dia, prefeito. Obrigada pela entrevista. Qual o projeto que não conseguiu realizar no último mandato e que foi para esse? O projeto que mais me questiona, né, como gestor, assim, que eu deveria ter conseguido, era a reforma administrativa. Ele, para mim, é o mais difícil, porque nós não temos a receita ideal para fazer essa reforma administrativa, porque nós não temos em excesso servidores. Nós temos no limite, a nossa cidade é muito grande, é uma cidade que tem então diminuir o número de servidores e prestar o mesmo serviço de qualidade, então nós precisamos adequar a nomenclatura, adequar algumas atividades que estão em falta e retirando outras, mas essa reforma administrativa, ela com certeza é o maior desafio da gestão de um município com pouca receita, porque nós vamos ter que diminuir um quantitativo de servidores, né, e esses servidores, a maioria são ACTs, né, para que a gente possa também fazer um novo concurso público na cidade de Camboriú em 2022. A sua meta é para que esse ano aconteça essa reforma? Pelo menos toda a discussão, né, do plano de carreira, a discussão interna, o diálogo com os servidores, com o sindicato, com autoridades e também internamente na prefeitura, mas a nossa proposta é, antes de dezembro, encaminhar para a Câmara de Vereadores uma reforma administrativa. Aproveitando que a gente está falando de servidores, a gente lembra que agora no começo aí do mês de maio, os servidores municipais eles fizeram uma passeata e um protesto na cidade pedindo ali o reajuste, a reposição salarial, né? Como ficou a negociação com os servidores? Nós tínhamos todo o interesse de fazer a reposição, né, o reajuste anual, essa remuneração é importante. Camboriú tem, principalmente num grupo de servidores, né, do que a gente fala do quadro geral, uma defasagem em relação à comparação com os outros municípios. No setor da educação, nossos salários eles são mais condizentes com o merecimento do servidor, mas no quadro geral nós temos especialistas bem aquém de um salário ideal e que precisam receber um aumento não só de reajuste anual, mas um aumento, um ganho real no salário. Essa é uma proposta que nós vamos ter que adiar pela Lei 173 para 2022. Conversamos, tivemos algumas reuniões com o sindicato, 5 reuniões o procurador com o sindicato, 2 comigo, e também vamos encaminhar ao Tribunal de Contas uma proposta de reajuste de 4% e 2 de 2%, mas outros municípios já tentaram e veio a negativa e já fomos oficializados também, tanto pelo Ministério Público de Contas como pelo Tribunal de Contas, da proibição nesse ano de remuneração de reajuste de salário, né? Seja pela remuneração, pela regulamentação anual, que é o reajuste anual obrigatório, seja por ganho real para qualquer servidor do município. Então, o Tribunal de Contas definiu mesmo que a lei federal da pandemia, que impede o reajuste para servidores, deve ser seguida e que não pode, nesse período, então, ter aumento. Pela lei de responsabilidade fiscal, que era um grave problema, que herdamos desde 2016, de 12 a 16, ano a ano crescendo, chegando em 2016 a mais de 62% na lei da responsabilidade fiscal, que é uma outra lei que também proíbe aumento de servidores. Nós, em 4 anos, fizemos um grande trabalho de gestão econômica, de equilíbrio econômico, e não é mais o problema de Camboriú a lei de responsabilidade fiscal. Nós já estamos abaixo de 51%, que o limite é 51 a 54%. Então, Camboriú vive em 2021, e aquilo que eu já falei quando era candidato, eu gostaria muito de ser prefeito dessa Camboriú que está começando essa gestão. Então, hoje, prefeito reeleito, estou satisfeito em estar no município
dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas sei muito bem que foi um grande trabalho de 4 anos de dedicação, de gestão econômica muito séria para tirar Camboriú da letra C para a letra A no Tesouro Nacional e a Lei de Responsabilidade Fiscal trazer de 62% a menos de 51%, na casa de 50%, que está nos dias de hoje. O senhor vai deixar a Prefeitura de Camboriú no ano que vem para concorrer a deputado? Essa não é uma decisão minha, seja para estadual, seja para federal, mas é um sonho que eu tenho. Eu entrei na vida política como candidato a deputado estadual e esse era o meu sonho, o sonho do médico, do SUS, daquela pessoa que queria entrar na carreira política. Não era um sonho de poder executivo, de ser prefeito. Esse foi uma realidade que se construiu devido ao resultado das urnas e o interesse da população de Camboriú de me propor de vir a candidata a prefeito da cidade de Camboriú. Então, eu sou muito grato a cidade de Camboriú. Estou vivendo um momento favorável pelo reconhecimento da urna, mas eu dependo também da população de Camboriú. Então eu acho que, em respeito à população de Camboriú, tenho que ou fazer uma pesquisa, ouvir a população de Camboriú, se realmente é o momento, porque houve na intenção de votos para um prefeito de 4 anos, e se é realmente essa a vontade de Camboriú. Eu não nego que sempre tive esse desejo de representar a região como deputado por Santa Catarina, mas principalmente pela região da Anfre, que é a região que eu vivo, e a cidade de Camboriú, que necessita muito de representatividade. É fato que a região da Anfre precisa, né? Um deputado estadual para representá-la, né? Precisa. As maiores dificuldades que nós enfrentamos no Poder Executivo é a dificuldade de articulação com o governo estadual ou com o governo federal nessa hora da representatividade. A maioria dos nossos representantes tem naturalmente um interesse pela sua região, porque são representantes dessa região. E a gente percebe assim hospitais e outras regiões recebendo recurso, infraestrutura, mas está lá um deputado sempre junto, né, nessa conquista. E aqui na nossa região temos 3 deputados estaduais, nenhum federal, mas a cidade de Camboriú, se fizer aí um feedback, aí um estudo, principalmente a nível de repasse de receitas, muito aquém daquilo que um representante da cidade traria naturalmente para o município, além de todas as portas que ficam, as possibilidades, né, de políticas públicas verticais de Brasília para Camboriú, de Floripa para Camboriú, porque a política pública ela é também, a maioria delas, originária de receita, né, e numa cidade com um déficit orçamentário para investimento, né, essa receita livre que vem, seja de emenda, seja de repasse de ministério, que é a grande solução dos problemas do município. A pandemia consumiu recursos e adiou obras e projetos. Como estão os planos para a retomada na cidade? A pandemia ela nos retirou de diretrizes naturais de gestão, né? Todos os municípios fizeram todo um planejamento estratégico, criaram diretrizes, a lei orçamentária anual, né? Já não digo no piloto automático, mas já sabendo exatamente o caminho que o município estava tomando, seja em infraestrutura, de investimento em saúde, tudo. A pandemia ela chacoalhou a administração pública e colocou a administração pública num norte que infelizmente não foi único, porque ao ter posicionamentos diferentes e a falta de uma opinião única fez com que a pandemia trouxesse resultados mais negativos do que traria se nós tivéssemos um comportamento mais baseado em evidência, mais científico, de repente menos custo e mais resultado. Isso é uma opinião minha, médico, pessoal, porque nós desde o primeiro momento, desde que foi falado do vírus na China, não existia nem casos no Brasil, internamente dentro da prefeitura, e todas as pessoas que me perguntavam, eu já falava o que é um vírus, qual é o comportamento de um vírus, como que um vírus funciona no organismo. Esse é o vírus que vai vir, não vai ter um remédio, um dia vão produzir uma vacina, isso vai demorar tempo, para já ir preparando os cidadãos de Camboriú, principalmente, para ir para o enfrentamento de algo que é invisível, que é transmissível, que tem uma alta taxa de transmissão e que vai afetar muito quem tem comorbidades. Parecia algo
de filme, que não era uma realidade, e todos nós hoje entendemos muito, né, do ciclo do Covid, de toda a comunidade, das consequências, né, mas tudo isso já havia sido falado, só que cada momento se tentava ter várias direções, onde a soma de conhecimento deveria ter forçado a sabedoria de ser um conhecimento único gerado, conhecimento não, a sabedoria transformar em informação única, que nós teríamos muito melhores resultados a nível não só municipal, como regional, como estadual, como nacional, né? Porque foi um grande desafio de alto custo e que ainda estamos passando, né? Mas eu acho que Camboriú soube gastar, não gastar, soube investir no enfrentamento do Covid. Não só foi o município per capita que menos investiu, aqui eu estou falando de cidades urbanizadas com as mesmas características, né? Não vamos comparar cidades totalmente rurais, né? Mas e que trouxe resultados mais aceitáveis. A gente nunca vai aceitar a perda, né, de alguém, mas resultados mais dentro do esperado em termos de epidemiologia, em termos de estatística. Então, acho que a cidade de Camboriú, dentro de um custo-benefício, manteve uma linha de raciocínio única. Sempre, quando me perguntaram sobre essa droga, aquele investimento, isso, se não, cuidem, a prevenção é ficar em casa, vamos respeitar o isolamento. Não houve uma mudança, uma flexibilização de informação, em nenhum momento, desde antes de ter o primeiro caso, seja no Brasil, em Santa Catarina, em Camboriú, nunca houve uma mudança de informação. Já falávamos de máscara antes de se falar de máscara, já falávamos que somente a vacina ia trazer a diminuição de índices. Essas informações que hoje são mais sólidas, mais firmes, são as informações que 90% dos médicos, ou 80% dos médicos, quem trabalhar com saúde pública, já falava isso antes do primeiro caso. O senhor acha que a negação da doença e a adoção de tratamento precoce, que não tinha comprovação científica, eles atrapalharam a condução da pandemia no Brasil? Eu acho que a grande atrapalho da pandemia no Brasil foi a falta de gestão na informação, na publicidade do conhecimento. Se existe uma sabedoria, nós somos um país dos mais reconhecidos no mundo. Eu já falava isso antes de... Nós temos a Fiocruz, eu falava isso muito antes. O Brasil, para o mundo, ele é ponta do iceberg. O Brasil, em epidemiologia, em AIDS, em doenças infecto-contagiosas, né? Em doenças parasitárias da nossa região quase equatoriana, nossa Amazônia, são palestrantes de congressos mundiais há décadas. Nós não somos amadores nesse assunto. Então nós tínhamos que primeiro criar o norte do Brasil. O mundo tinha que copiar o Brasil, porque o mundo já copiou o Brasil em várias outras situações. Mas não aconteceu isso. E aí o Brasil, por um mecanismo ideológico, político, transfere opiniões para discussão, para o desconhecido de conhecimento. Você não pode opinar de algo que você não tenha capacidade técnica por não ter havido acúmulo de conhecimento. Esse foi o maior erro. E aí se colocou em xeque o que já se sabia. E nesse momento começam a se criar dificuldades de impor via publicidade um caminho único e sólido de prevenção. E aonde houve um grande aumento de contaminação, estratégias erradas em tempos errados. Se nós, Poder Executivo, e aí eu faço a minha culpa também, decidimos fechar a entrada da cidade quando tinha 4 casos, 5 casos, nós estamos mostrando que esse é o melhor caminho, e nós não podemos, quando nós estamos com 1000 casos, com 200 casos, 500 casos, estar trabalhando. A coisa ficou meio fora da lógica científica. Então nós já tínhamos que ter criado os mecanismos por estatística.
Quando nós chegarmos a tal estatística, os colégios vão parar. Quando nós chegarmos a tal estatística, nós vamos ter que ter um intervalo de 10 dias sem trabalho. Automaticamente, cada vez que nós atingirmos esse teto, nós vamos ter que passar por essa experiência. E daí a população toda, com a mesma informação, teria a capacidade de interpretação pelas ferramentas mais lógicas, que são os telefones, e não dá para aceitar em 2021 todo mundo com o seu telefone e perder tantas vidas pelo Covid. Não foi desinteresse de um presidente, de um governador, de um prefeito ou de um político, foi a falta de respeito óbvio ao conhecimento que traz dentro da sabedoria. Que esse foi a grande falha e o grande ensinamento que o Covid nos traz. Como o senhor avalia as ações do governador Carlos Moisés e também do presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia? Eu acho que se a gente falar em prevenção, né, em tratamento, que é a vacinação, né, que é a produção de anticorpos, leitos para enfrentamento no momentos de crise, faltou sinergia. Faltou sinergia porque é multifatorial e porque tem um envolvimento também político que rodeou algumas decisões, norteou algumas decisões. Mas eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que Deus não permite voltar ao tempo, mas que essa pandemia já nos deu muitos ensinamentos. Que essa geração não passe nunca mais por uma nova pandemia. Mas eu tenho certeza que prefeitos, governadores, presidente da República, ministros que tiveram a oportunidade de viver essa pandemia sabem que em determinados momentos a decisão deveria ter sido outra. Então houve falhas em todos os setores em determinados momentos da pandemia e que poderiam ter sido evitadas de forma consensual, em benefício da população. Temos crise econômica? Temos estudos com algumas drogas? Temos, mas nós já tínhamos o conhecimento. Essa foi a maior falha. O conhecimento, ele tinha que ser divulgado de forma única para o Brasil, como alguns países fizeram, como a Nova Zelândia, e vários países manter uma linha só. E hoje o isolamento obrigatório do caso positivo, nós temos como monitorar. Esse era o maior interesse do poder público, e é o maior e deve ser, ter certeza absoluta que quem está com o vírus está dentro de um quarto, está isolado e ele não está transmitindo. Então, esse cuidado, e que evoluiu muito, né? Ele é a melhor ferramenta que nós temos, é o vírus não circular com a pessoa transmitindo para novos casos. E, infelizmente, né, nós tivemos já 2 momentos cruciais na pandemia, de crescimento muito acima do possível para se adequar às unidades básicas, aos leitos intermediários, leitos de unidade intensiva, mas colocar na linha do tempo, do caso número 1 ao caso de hoje, você vai perceber que as alternativas de intervenção, elas têm que ser modificadas na sua linha do tempo. Isso é o mais óbvio que ficou da pandemia. A obra tão esperada da Avenida Santa Catarina está paralisada. No interior, as pessoas reclamam de ruas esburacadas, falta de estrutura e de mobilidade. O que os moradores podem esperar de mudanças na infraestrutura de Camboriú? Investimentos, né? Nós temos agora cerca de 8 milhões de reais de recurso próprio por economia nessa parte da gestão sustentável que desafia o gestor com os 3 eixos de gestão econômica, gestão social e gestão ambiental. Nós estamos muito focados nas nossas prioridades. E quando a gente está falando em gestão ambiental, nós estamos falando do nosso rio Camboriú, na possibilidade de hidrovia, na limpeza, no saneamento básico, em tudo aquilo que todos camborienses desejam. A estação de tratamento de água que sai esse ano, que começa esse ano, e o nosso desafio de iniciarmos a estação de tratamento de esgoto na nossa gestão, nesta gestão, né, e que passe para as próximas gestões já para completar esse ciclo que vai mudar também muito na parte de gestão ambiental.
e o respeito ao Rio Camboriú na obra do Binário de Santa Catarina, que é a entrada que vai favorecer a gestão econômica, porque o investidor, o empreendedor para vir de Camboriú, ele se preocupa muito com entrar e sair da cidade, porque é o nosso maior problema, o nosso maior gargalo. É como se nós tivéssemos que colocar toda a água de uma caixa numa mangueirinha fina que não tem, vai ter que esperar, a água vai descer numa lentidão. Se for um tubo de 100, ela esvazia de forma rápida, nós tínhamos que ter ali pelo menos uma entrada de 4 pistas e uma saída de 4 pistas em direção a Balneário Camboriú, uma conversa muito franca com o DEINFRA, hoje uma nova reunião à tarde com o DEINFRA, com o secretário de Infraestrutura do Estado, onde estive na Assembleia novamente, pedindo aos deputados estaduais por uma força-tarefa. O governo do Estado sinaliza que tem recursos para infraestrutura. Camboriú tem uma ligação direta de Balneário Camboriú, que não oferece empregos na quantidade ideal para a cidade de Camboriú, fortalecendo a matriz econômica da construção civil, mas historicamente a população de Camboriú trabalha numa quantidade muito além do natural dentro do município, na cidade vizinha. Então hoje o povo de Camboriú se desloca em direção a Balneário Camboriú e uma quantia Itajaí, mas principalmente Balneário Camboriú, cerca de 30% a 40% da população. Elcio, mas o que falta hoje para a Avenida Santa Catarina é recurso para terminar a obra? Para respeitar o meio ambiente, para fazer uma obra ideal, ela aumenta no preço. Porque daí a ponte, que seria de 30 metros, com aterros no mangue, tudo não. Vai ter que ser toda elevada para nós preservar toda a biodiversidade, mas principalmente o ecossistema que já existe ali, que precisa ser respeitado. Essa obra aumentou muito com a licença ambiental prévia, já feita pelo IMA. Então nós temos um interesse na reserva hídrica lá, mas para dar longevidade nos investimentos e no crescimento de Balneário Camboriú também, porque vai precisar, nos tempos de crise, a água que nós estamos também com esse grande desafio. Mas a cidade de Camboriú, ela está nos horários de pico quase insuportável. Um deslocamento tão curto que chega a beirar em 1 hora o trânsito aí de poucos quilômetros, 2, 3 quilômetros, você ficar mais de 1 hora às vezes no trânsito. Isso é péssimo para o desenvolvimento econômico da cidade. E como nós queremos um decreto agora numa área industrial no Rio do Meio, e com pavimentação para dar infraestrutura para vir o empreendedor ali, ele também vai ter que se deslocar, e quando ele vai chegar, ele vai estar na mesma entrada e saída que a Santa Catarina. Então é viável a liberação, a licença ambiental prévia do IMA mostrou viável, e é uma obra aí de 20 milhões, nós temos interesse em fazer em parceria com o Estado. Por isso a conversa e a negociação com a secretária de Infraestrutura, onde conversei pessoalmente com alguns deputados e com o secretário da Casa Civil. E colocamos, com muita objetividade, que essa é a prioridade das prioridades, das prioridades, das prioridades. Melhorar a entrada e a saída de Camboriú em relação ao Balneário Camboriú, porque precisa para os 2 municípios desse binário da Santa Catarina, que é fundamental, uma obra número 1 em relação a novos empreendimentos dentro da cidade de Camboriú. Então, não é impossível uma obra de 20 milhões, nós temos capacidade de endividamento no município atualmente, mas nós temos outras obras também para fazer no município. Mais uma nova ponte que vai ao Santa Regina, que também vão melhorar a mobilidade. Terminar agora a João Acácio Simas, que vai ser asfaltada, outros asfaltos que vão para o turismo rural, que também é uma matriz econômica, seja no Macaco, Caeté, seja pelo Braço, para novas pousadas, gastronomia, para Camboriú ter esse fortalecimento do turismo rural, temos que dar infraestrutura. Mas o deslocamento urbano normal de fluxo de pessoas diário é o nosso maior problema, que hoje é a Santa Catarina. Projeto pronto, já o projeto executivo em andamento, agora para sondagem, a LAP já autorizada, uma obra autorizada pelo IMA, e agora estamos aí pedindo apoio do governo do Estado, de lideranças políticas, essa falta de representatividade, que estaria lá batendo na porta do governador nesse momento, e que eu tenho certeza que alguns deputados vão ter interesse de conjuntamente lutar em benefício de toda, suprapartidariamente, de toda a população de Camboriú. Camboriú é a cidade menos saneada da região da Anfre. No ano passado, o senhor esperava uma posição da Aresc para a solicitação de aumento na taxa da água.
para que a Água de Camboriú também assumisse a construção da estação de tratamento de esgoto. Como ficou essa situação com a concessionária? Ela ainda não evoluiu porque ainda a parte jurídica ainda não terminou essa etapa da construção jurídica do contrato de concessão do esgoto, porque não prevê o investimento da empresa, e sim prevê o investimento do Poder Executivo na construção de 100 milhões de investimento na construção do esgotamento sanitário, de todo o trajeto, de todo... Então, o projeto executivo nós já fizemos, né? E agora nós estamos na parte jurídica, com o apoio também da Aresc e encaminhando dentro do diálogo, para que a gente possa ter segurança jurídica, para que não seja afetado, porque isso não é previsto na concessão original, para que possa dar início ao esgotamento sanitário. Estamos utilizando da audiência pública, que já houve em final de 2019, né, e que agora tivemos já o início daquilo que já está atrasado, que é a estação de tratamento de água. Então, a estação de tratamento de água já deverá começar agora no segundo semestre, na cidade de Camboriú, a construção, e eu acredito que em 6 meses do início da construção ela já vai estar atuando, que é o que deveria já ter sido executado, né, na concessão, um terreno ali no bairro Santa Regina, na Jardim Europa, né, que foi agora cedido para a empresa fazer a estação de tratamento de água, e já estamos evoluindo no diálogo para a estação de tratamento de esgoto, porque nós temos no Rio Camboriú, né, esse desejo. Além do tratamento de esgoto, quais são os outros passos que a cidade precisa dar para recuperar o Rio Camboriú? Hoje, ele é considerado um rio morto pelos especialistas em meio ambiente. E está morto. Ele não está morto no seu trajeto inicial, das nascentes até mais ou menos a captação de água. Da captação de água para frente, ele é considerado um rio morto. Tem alguma atividade, alguma ação do município para tentar essa recuperação, além de ser primordial aí a estação de tratamento de esgoto? A estação de tratamento de o desassoreamento, né? O interesse também da iniciativa privada em participar do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, por ser intermunicipal também essa relação, por nós já termos o consórcio multifinalitário, nós já temos uma discussão via consórcio multifinalitário com a Prefeitura de Balneário Camboriú para juntos trabalharmos na limpeza do Rio Camboriú e na crise hídrica em si, para dar sustentabilidade, um projeto sustentável, para que os dois municípios, né, num curto espaço de tempo, comecem a ver os benefícios e num espaço aí de uma década no máximo, nós ter o Rio Camboriú totalmente revitalizado. Já tem experiências em várias cidades aí do Brasil de rio considerado morto, com o seu ecossistema totalmente alterado, e que hoje o rio ele voltou a mais de 90% da sua capacidade de vida normal, de manter não só o fitoplâncton, mas principalmente os peixes e toda a vida, né, que existe no rio, e a beleza que é o rio, né, porque nós estamos falando aí de uma carga tóxica que tem no rio também, né, e que influencia na vida do ser humano. Se a principal é a captação de água, mas nós temos aí metais pesados, temos muitas outras substâncias que estão indo aí ao rio e que está faltando um pouco mais de fiscalização, um pouco mais de atitude também, para que a gente intervenha nessas situações, porque o Rio Camboriú não pode ser um canal de drenagem de esgoto, muito menos de poluentes que ainda estão indo para o rio de algumas empresas e indústrias. Camboriú e a EMASA dão passos para concretizarem o Parque Inundável, que promete resolver o problema da falta de água nas duas cidades. Como está esse projeto? É um projeto belíssimo, um projeto também sustentável, um projeto que tem como valor agregado também a parte turística, porque todo o entorno desse parque vai ter uma grande valorização turística, uma nova matriz econômica para aquela região, né? Mas na falta de água ou no excesso de chuva, ele é fundamental para os dois municípios. Um investimento aí que a gente fala em 200 milhões, mas nós temos hoje uma sugestão, né, que vamos propor agora ao Ministério Público, de criar uma taxa de reserva hídrica que passe a ser paga pelos dois municípios, Camboriú e Balneário,
como que vai ser pago. Nós pensamos até de uma forma de toda a matrícula, que se isso é possível, né? De toda a matrícula nos 2 municípios daqui para frente ter uma taxa equivalente a um salário mínimo, e que para fazer a nova matrícula de um imóvel ou de um terreno, a pessoa teria que pagar essa taxa para poder receber a matrícula. Então, dentro dessa ferramenta, criaria um fundo, né, de reserva hídrica, que seria feita a gestão pelo Ministério Público, pelo Comitê da Bacia Hidrográfica, pela Prefeitura Municipal de Camboriú, Prefeitura de Balneário, EMASA e Águas de Camboriú. E aí o checklist, cada receita que for crescendo, primeiro vamos pagar os donos das terras. Essa custa 1 milhão, essa custa 2, essa custa 500 mil, conforme vai entrando, vai pagando, e aí o interesse da construção, que é uma obra menor, orçada aí em cerca de 40 milhões aproximadamente, aí sim essa discussão interna de um financiamento da barragem. Mas o pagamento da terra já pode vir via fundo, com data limítrofe para encerramento, ele ser bem objetivo até acontecer, e porque o desenvolvimento da região ele é diretamente proporcional a esse investimento. Então acho justo e possível nós criarmos agora a Procuradoria de Balneário, a Procuradoria de Camboriú, fazer uma proposta junto com o Ministério Público. Só ao redor do Parque Inundável, nós temos aí mais de 3.500 lotes que estão parados, mas todos os lotes, na Avenida Atlântica, na Avenida Brasil, vai construir um prédio, toda a matrícula que gerar nova, a partir da aprovação no Poder Legislativo de Balneário, no Poder Legislativo de Camboriú, teria que pagar essa taxa. Essa taxa, ela vai automaticamente para o fundo, que não sou eu, prefeito, ninguém vai poder mexer nesse recurso. Esse recurso está sendo ancorado também pelo Ministério Público, que hoje, através de um TAC, proibiu a ocupação desses 4.000 lotes, e aí passaria a liberar a utilização desses 4.000 lotes com uma taxa até maior, para que possa já iniciar a construção civil nesses lotes, porque vai gerar também receita para o fundo, e aí eu enxergo a grande possibilidade de esse investimento necessário, esse empreendimento a médio e longo prazo. Diz que político, gestor, pensa em tempo curto, de espaço de tempo, mas hoje não tem mais como um prefeito municipal não pensar em década, né? É um erro muito grave, né, que aconteceu, e nós estamos pagando hoje a Santa Catarina, porque quando foi feita a Santa Catarina já devia ter um canteiro de 5 metros no meio, de grama, do que fosse, e aí a Santa Catarina, porque dava para fazer quando ela foi feita, né, quando ela iniciou, e aí depois você já tem todo esse canteiro que viraria 2 pistas, automaticamente, não. Aí hoje nós temos que pensar tudo em indenizações, num tempo que o metro da terra está caríssimo, e aí endivida sempre o poder público. Pelo 2º ano consecutivo, o Congresso dos Gideões foi cancelado por conta da Covid. Qual o impacto econômico que esse cancelamento traz para a cidade? O impacto econômico do cancelamento é na casa aí, tranquilamente, de mais de R$1 milhão só para o poder público, né, de receita. Mas o impacto indireto é quase incalculável, porque são centenas de casas alugadas, de movimento, de comércio, de fonte de renda para a família camboriense que também vive desse evento, além de empresas de turismo, toda a cadeia, né? Mas o impacto para o município é no mínimo 800 a 900 mil de diminuição na receita, que não veio pelos 2 eventos, porque eu estou falando do histórico da nossa receita dos Gideões anteriores, né, de 400 a 500 mil que tinha de receita que sobrava dos Gideões, né, para os cofres do município. O município não tem um objetivo, não é esse o principal objetivo, mas somente a nossa gestão teve receita com os Gideões. Sempre houve só a despesa, né, de investimento de 300 mil e nunca havia receita. Nós conseguimos aí transformar não só o 300 mil de investimento, ou 250 mil, como ainda mais 400, 500 mil acima desse valor de arrecadação.
cidade de Camboriú também ser lembrada a nível de Brasil, a nível, né, de mundo, né, um evento do turismo religioso. Quero aqui citar o turismo religioso como uma matriz econômica que tem crescido, mesmo em pandemia. O caminho da Santa Paulina, já autorizado como lei estadual e municipal, trouxe vários peregrinos de diversos locais que estão fazendo esse trecho, mas ele não nos traz uma receita a nível de Gideões ou como outra forma de turismo, né, que nós ainda precisamos evoluir dando infraestrutura, né, como hotelaria. Nós precisamos de mais hotel na cidade, e o Gideões também afetou essa parte de ocupação de hotel aqui de Balneário Camboriú, né, que é a cidade vizinha. Balneário Camboriú hospeda a maioria das pessoas que vêm no Gideões, né? E ano que vem deverá acontecer um grande Gideões, né? E desde já Camboriú se coloca à disposição para manter os Gideões na cidade de Camboriú. Então ontem, na sexta, tivemos uma reunião com o pastor Zilmar e a equipe dos Gideões para já começar a conversar e a tratar com muita segurança os Gideões 2022. No seu primeiro mandato, o senhor enfrentou uma CPI na Câmara de Vereadores, teve dificuldade por não ter a maioria no Legislativo. Neste segundo mandato, como está a relação com a Câmara de Vereadores? Um momento favorável de relação com a Câmara, até pela articulação política, né? Nós temos hoje 8 vereadores que são base do governo, que estiveram na campanha política, na outra gestão. Nós tivemos somente 4 que estiveram no palanque eleitoral, e de 15 vitoriosos, e depois agregou 2 que vieram para o governo. Dessa vez nenhum veio para o governo, mas 8 estiveram conosco no projeto de campanha eleitoral, que foi vitoriosa, e também vitoriosa para 8 vereadores. E isso dá um pouco mais de tranquilidade, mas não deixa de tramitar a responsabilidade que tem que ter, porque o Poder Legislativo ele tem que continuar fiscalizando, ele tem que abrir CPI se for necessário. Em nenhum momento houve a necessidade de chamar os vereadores para bloquear qualquer iniciativa, porque não houve nenhuma denúncia, não há nenhuma denúncia de irregularidade na nossa gestão que mereça investigação, e se merecer, eu sou sempre favorável e sempre tive esse conceito que precisa ser esclarecido. O que a gente não pode é um movimento político destrutivo da imagem de um gestor às custas de falácia. E isso nos provou durante 3 CPIs, durante pedido de impeachment, que o próprio Ministério Público teve que intervir ao ponto de chegar a ter assuntos que não existiam e ser levados diariamente o assunto que não existiu, né, e que algumas já foram arquivadas pelo próprio Ministério Público, e solicitação do Ministério Público pelo arquivamento, intercedendo em outro poder, porque via que estava num caminho que não tinha fundamentação nenhuma, mas existia a necessidade do desgaste político e desse ato irresponsável de denúncias infundadas. Eu acho que todo o Poder Executivo tem que ser fiscalizado, e essa é a grande participação do Poder Legislativo, é fazer as denúncias corretas e fiscalizar no momento correto, porque o Poder Executivo, quando bem fiscalizado, ele também caminha melhor. Ele caminha sabendo que está tendo a transparência necessária, e mesmo com a transparência necessária, merece algum tipo de investigação. Então nós tivemos as ferramentas anticorrupção instituídas na nossa gestão e que continuam, né? Todas as ferramentas obrigatórias na gestão para evitar a corrupção, mas nós não somos capazes, eu, Elcio, não sou capaz de enxergar todos os atos de todos os funcionários de alto escalão ou de menor escalão no dia a dia de uma prefeitura. Então, nós não estamos blindados de que uma pessoa possa agir de forma irresponsável e fazendo, seja um ato de corrupção ou de improbidade ou um outro ato ilegal dentro do processo natural da gestão pública. Eu acho que essa pessoa tem que ser identificada quando denunciada, e imediatamente o Poder Executivo fazer toda a investigação necessária, porque tem que ser punido. Então, se isso acontecer, é óbvio que nós, o Poder Executivo, temos que respeitar e fazer a investigação, mas que ter 8 vereadores
no trâmite natural do fluxo das ações do Poder Legislativo, nos dá mais tranquilidade com relação principalmente a falácias. A sua esposa foi contratada como assessora de um vereador em Balneário Camboriú. Seus adversários políticos chamam a prática de nepotismo cruzado. Apesar de não ser ilegal, não seria imoral? A minha esposa, ela era filiada no PPS em 2009, nós estamos em 2021, né? Então a minha esposa, ela ajudou a formação do PPS de Camboriú, do Cidadania de Camboriú, e foi praticamente a pessoa mais ligada na formação do grupo de candidatos a vereadores do Cidadania na cidade de Camboriú. Minha esposa, ela tem nível superior, minha esposa está desempregada, então ela tem, como qualquer outro cidadão, a capacidade de buscar uma alternativa. Ela está desempregada desde dezembro de 2018. Eu ouvi até bobagem de pessoa: por que tu não conversa com um empresário e deixa ela em casa e alguém paga um salário? Eu disse: eu nunca faria isso. E se ela pegou um emprego que no valor líquido dá 2.000 e poucos reais, que é cerca de 3.000 bruto, mostra, embora seja um valor importante, mostra a nossa transparência com relação ao nosso recurso familiar. Somente eu, com 3 filhos, estudando em colégio particular, né, com toda a estrutura familiar, carro pagando financiamento, todas essas despesas naturais, eu tenho uma receita líquida de 13.000 reais como prefeito de Camboriú. Então, eu também estava passando dificuldades na gestão financeira da casa e a minha mulher precisou. Minha mulher estava sendo a diarista da casa, todas as funções da casa, e não estava nem tendo mais vida social, porque quem limpa a casa é ela, quem lava a roupa é ela, quem lava a louça é ela, quem arruma a casa é ela, quem arruma são adolescentes. Então, sobrecarregou. É uma casa grande que nós temos em Camboriú, né? Sobrecarregou tudo nela. Então, nós precisamos diminuir. Ela até estava com dores musculares, tudo, então ela precisava de uma... Eu acho que ela é capaz, e parabenizo até o vereador por aceitar que ela trabalhasse no partido que ela é filiada e que trabalha por esse partido e que ajudou na construção do partido em Camboriú e que lutou no processo eleitoral também pedindo voto para os candidatos de cidadania, do qual ela faz parte. Trabalhar para um vereador de cidadania na cidade vizinha é totalmente legal, não é nepotismo, e quero aqui parabenizar até o vereador de Balneário Camboriú, que em nenhum momento conversou comigo, né, e que não tenho nem amizade com ele, mas ganhou sim a minha simpatia por aceitar a pessoa que eu amo, que é a mãe dos meus filhos, que é a minha esposa, e que pôde ter uma oportunidade de trabalhar. O senhor foi o único gestor público da região que, durante a condução de toda a crise causada pela pandemia, não admitiu práticas de uso de medicações e outras que conflitassem com as normas científicas e de orientações da OMS. Como foi administrar a postura de médico e político? E o senhor se sentiu melindrado em algum momento? Me senti, sim, me senti em diversos momentos acuado, aborrecido, entristecido, porque eu sou a favor da medicina baseada em evidência, né? Eu sou até aluno da Univale de Gestão Profissional de Políticas Públicas e tive desde a morte do meu pai um problema aí, estou na parte de dissertação e não consegui, mas devido a complicações do Covid ter a mesma capacidade de digitar e de trabalhar, e acabou me atrasando até o processo de dissertação agora da tese de mestrado, mas por estar vivendo esse momento novamente, eu me formei em 1997, né, novamente na sala de aula, vamos dizer assim, novamente desenvolvendo a parte intelectual e dialogando com pessoas que têm sabedoria, não só de gestão pública, mas de saúde pública e de vários conceitos. Você pode mudar um conceito na ciência com um outro estudo científico que mostra que existe um novo conceito em relação àquilo. Então a ciência aceita a mudança, mas ela não pode ser somente empírica, ela é hipotética. Então você usar uma hipótese como ferramenta, vamos usar hidroxicloroquina, vamos usar, ela passa a ser uma hipótese, ela não é uma evidência. E você aceitar que a hipótese tem que ser mais valorizada do que a certeza científica,
é um erro gravíssimo, um desrespeito à naturalidade do desenvolvimento de todas as áreas, não só da saúde. Porque seja no jornalismo, seja na saúde, seja na engenharia, seja na educação, o estudo científico foi o que mais trouxe conceitos ou pré-conceitos que foram quebrados devido a conceitos tecnicamente científicos comprovados. E para cada área existem mecanismos científicos de estudo que têm que ser respeitados. Nesse caso, eu já falava isso em março do ano passado, nós temos ensaios clínicos randomizados, eu explicava o que era isso. Como que se faz um ensaio clínico, um estudo duplo cego, um estudo de corte, estudos que poderiam ser feitos para dizer que não é bem assim usar uma droga, porque ela tem que passar, e eu já fiz 4 anos de veterinária, então eu fui monitor de parasitologia 2 anos, professor de parasitologia na Universidade de Rio Grande para curso de enfermagem como monitor, porque eu era aluno de medicina, já tinha feito veterinária, já tinha feito doenças parasitárias na veterinária, já tinha feito parasita, fiquei em primeiro lugar na disciplina de parasitologia, e aí fiz um concurso na época, que era do CAPES, fiquei em primeiro lugar do concurso e passei a ser monitor, que na época eu estudei numa universidade federal, a gente recebia um benefício financeiro por ser monitor, e justamente na área de parasitologia. Então eu me senti agredido, meu conhecimento foi muito ferido em vários momentos, até mesmo por divulgações que eu lia na imprensa em alguns momentos eu questionava o Ariel, disse, eu não acredito que estão dando publicidade para isso, aquilo me tirava o sono, porque estava fugindo de uma linha única de tratamento e cada vez mais pulverizando informações que tiravam da única certeza que nós tínhamos, que eram determinadas medidas preventivas que deveriam estar acontecendo de forma muito mais rígida e que isso só ia piorar, né? Então, cada feriado que vinha, eu ficava nervoso, cada tempo que vinha, que a possibilidade de aglomeração, eu ficava nervoso, porque eu sabia, agora vem mais casos, e mais casos, e a gente não conseguia ter uma linha única de trabalho, e isso realmente me afetou, fui criticado, não consegui em alguns momentos me expor, porque eu me sentia isolado. Teve reuniões que eu tive apoio de 1 ou de 2 prefeitos. Isso aconteceu, seja virtual, seja pessoal, reuniões fortes que aconteceram e que eu ficava inibido de me expor e ao mesmo tempo sempre, mas a gestão econômica, mas nós tínhamos que ter uma linha de trabalho, não precisava parar tudo, mas a informação tinha que ser única sobre a prevenção. Não cada espaço ou cada momento uma informação que mas a cidade tal, não, mas e na África? Não, ninguém está falando da Coreia do Norte, ninguém está falando. As informações elas não são geradas somente com objetivo científico. Elas têm outros objetivos que precisam ser alcançados, mas nós tínhamos que ter somente essa responsabilidade de falar a mesma coisa. Eu acho que isso serviu em Camboriú, porque quando você tem um prefeito médico, o ouvido do seu eleitor ou do seu munícipe, ele quer saber o que o prefeito vai falar, porque o prefeito é médico. Então, quando você começa a falar igual, daí alguém vai lá e fala o contrário, mas daí volta o prefeito a falar igual. Alguém fala o contrário, o prefeito volta a falar igual, e o histórico vai começando a mostrar, o prefeito não falou bobagem, porque realmente está acontecendo isso. Você começa a ter mais credibilidade na informação. Só que daí essa informação não mudava por ter credibilidade na informação. Ela se mantinha porque tinha o respeito da informação gerada por conhecimento científico, que não fui eu que tive o conhecimento. Eu só transmiti aquilo que me dava a certeza e a segurança para transmitir, né? Então, é óbvio que não eu, mas muitas pessoas pelo Brasil ou pelo mundo chegaram a ter momentos, acho que até de tristeza profunda, de ver se nós temos a chave para abrir a porta, nós estamos querendo passar pela porta retirando a dobradiça. Quer dizer, nós não tínhamos que inventar nada, nós tínhamos que deixar a ciência nos dizer, é a droga A, B ou C que o estudo nos mostra que vamos começar. Vamos começar então.
Nós tínhamos que, essa era a certeza que precisava passar. Nós estamos, mas ninguém vai fazer nada. Claro que nós estamos fazendo, e muita coisa. Nós estamos isolando o positivo, nós estamos informando que tem que usar álcool gel, que tem que manter o distanciamento, que as pessoas com comorbidade têm que praticamente não receber visita. Essas informações, elas têm que estar sedimentadas diariamente. E estamos prontos para comprar vacina, que era justamente o que se precisava. E aí, quando houve a possibilidade do país mais elogiado no mundo em relação de doenças infecciosas, né? Infecto-contagiosas e parasitárias, principalmente doenças infecto-parasitárias. E aí nós estamos no melhor país do mundo para o enfrentamento de doenças infecto-parasitárias. Ficarmos titubeando e não querendo nos diminuir ainda, não, nós tínhamos ali a grande possibilidade de antecipar a produção de vacina, de discutir a IFA, de discutir a melhor ferramenta para o tratamento, que seria antecipar a vacinação, e não, houve sempre o depois. Esse é o maior ensinamento que o Covid vai deixar, que a ciência ela está muito à frente da sua opinião. Você não está aqui para criar hipótese, você está aqui para respeitar a ciência. Crie uma hipótese, mas vai fazer um estudo e provar que a sua hipótese é verdadeira para depois divulgá-la em alto e bom tom, ganhando prêmios pelo Brasil e pelo mundo, que você descobriu algo, seja em qual profissão que for, mas não faça da hipótese ser anunciada como a grande ferramenta quando a ciência tem já a sua opinião formada. E nós tínhamos, dentro da ciência, né, o uso de máscara. O uso de máscara, ele já tem mais de 100 anos. Então nós não estamos falando de algo que foi somente o Covid que nos mostrou. E essa interpretação na linha do tempo trouxe perda de vidas. E infelizmente, eu perdi meu pai, perdi amigos e ainda vamos perder muitas pessoas. Mas que nós, né, líderes políticos, deveríamos ter tido mais humildade em relação à ciência e mais certeza que a ciência nos oferece pela metodologia usada nas suas hipóteses que viraram certezas e explicar para o povo o que é uma hipótese, o que é uma opinião e o que é uma metodologia científica que traz uma informação verídica. Isso aí faltou dos homens públicos por todo o Brasil.